Oi, boa noite, boa noite. O pessoal tá entrando. Vamos esperar um pouco. Oi, boa noite. Eu vou entrar, acho que o Thiago entrou. Vou chamar ele. Boa noite, Carlos. Olá, boa Ô, noite. tudo bem, Tudo Thiago? bem, doutor Guilherme? Tudo certo? Tá me ouvindo bem aí? Tô sim. Você tá me ouvindo? Tô, perfeito. Ah, então Que tá bom. bom. Esperar o pessoal entrar um pouquinho aí. Vamos aguardar. O E pessoal aí, entrar pra gente começar. como é que tá a rotina? Ah, tá tudo tranquilo, né? Muito Depois de atendimento? ter passado aquela peça que eu te falei, né? Muito atendimento? Não, tá, essa semana tá bem, Tá bem de tranquilo? leve, tá bem tranquilo. Bem de Então boa. tá bom. Te E já agradeço pela atenção aí, me ajudar naquelas questões lá. imagina, discutir caso clínico é a coisa mais sensacional que tem, né? Com Caso certeza. diferente, caso que não pega no dia a dia, que dá para conversar, ver interação medicamentosa, bastante coisa, a gente vai resolvendo. Show de bola. É, tem preparado muita aula? Ah, eu estou encerrando aquela disciplina da biodisponibilidade dos nutrientes Uhum. e eu estou aguardando aí o Rodrigo falar alguma coisa, porque ele disse que ia começar em setembro, né? É, legal. E eu acredito que eu vou levar um mês para dar essa disciplina, uma aula por semana, e aí eu já vou pensando com ele em outras. Acho que vai ser fisiopatologia a próxima que eu vou Legal. ministrar com ele, Lá na escola do Nutri, né? na escola do Nutri mesmo. Legal, legal. E eu não sei como vai ser essa nova versão dele, porque parece que eles vão vender as aulas agora Ah, vai dos ser como se fosse professores. curso. Legal, bacana. Isso, e aí os alunos vão receber certificado das disciplinas, tudo. Então, eu estou aguardando, vai ter uma reunião aí mais pra Legal, frente. legal. Você vai ministrar alguma disciplina por lá ainda? A princípio, não. A princípio tá É, muito esgotado de tempo, condição de desenvolver alguma coisa assim. Nessa questão, acho que é um pouco complicado. Estamos preparando para algumas coisas. Vamos ver o que vai dar aí de certificação também. Tem bastante coisa vindo pela frente. legal. E me conta, está entrando um número bom aí. Explica um pouco aí onde você é, o que você faz, como é que é teu dia a dia aí. Legal. Então, pessoal, meu nome é Thiago, sou nutricionista. Eu atualmente estou atendendo em consultórios, eu não tenho consultório próprio, então eu alugo da Locus Consultoria. E o legal dessa empresa é que eles têm consultórios na Avenida Paulista, tem em São Bernardo do Campo, tem em São Caetano, e tem até uma recepcionistazinha numa antessala para os pacientes ficarem aguardando, então eu acho muito top o atendimento deles. Então eu procuro agendar os meus pacientes para atender nessas localidades. Uhum. E agora estou me especializando na Unifesp em fisiologia do exercício, em doenças crônicas e populações especiais, para poder dar um melhor atendimento para os meus pacientes. Eu gosto de dar um atendimento multidisciplinar, entender um pouco da medicina, do exercício, para eu saber como prescrever a minha dieta e poder o paciente ter melhores resultados. Legal, legal. Isso é bom. Especialização nisso aí, querendo ou não, é uma população ainda carente de conteúdo, né? Que precisa muito cuidado, principalmente falando de obesidade, que é um tema relevante e que tem aumentado cada vez mais e que a gente está tentando cada vez mais evitar que a nossa população aumente, né? Acho que precisa cada vez mais de profissional que se capacite nisso. Com certeza. É, e hoje, conversar um pouquinho, dieta da moda, algumas dietas, como a gente até conversou, né, um pouco. Se a gente for Sim, falar de todas as dietas aqui, acho que pode deixar 24 horas rodando aqui que não acaba o assunto. É assunto verdade. para É conversar bastante e falar assunto. bastante. Mas principalmente o que a gente conversou e definiu um pouco melhor é conversar sobre dieta cetogênica, dieta low carb e se der tempo mais algumas aí que a gente consegue encaixar e que a gente teve mais resposta, né? E Sensacional. queria saber contigo, primeiro, definição, o que você acha, o que é dieta cetogênica, o que você encontrou na literatura? Então, a dieta cetogênica, normalmente, a gente prescreve quando
a necessidade do paciente ter uma redução de carboidratos no dia a dia dele. Então, a dieta é que ela mantém a prescrição de carboidratos de no máximo 50 gramas de carboidratos ingeridos por dia. Tem uma fração de gorduras aí de 60% a 70% e de 15% a 20% de proteínas. O que a gente encontra na literatura, que é aplicado à prática clínica, a gente vê bastante casos de melhora do quadro com epilepsia, tem outros transtornos neurológicos, até sintomas de humor, ansiedade, depressão está bem relacionado. Agora, para perda de peso, para pessoas saudáveis ou com sobrepeso, não é muito bem indicada. Mas recentemente eu vi uma meta-análise em que fizeram um estudo com um grupo de pessoas obesas, com obesidades assim mais graves, e aí eles colocaram um grupo com dietas com alto carboidrato, outro grupo com dietas com baixo carboidrato e muita gordura, com a cetogênica. E viram em que a dieta cetogênica ela proporciona para esse grupo com obesidade um grande volume de redução da circunferência abdominal, grandes vantagens do emagrecimento, além de melhora do metabolismo do colesterol, dos triglicérides, e isso foi visto até a longo prazo. Então, o pessoal pergunta, todo obeso agora tem que fazer dieta cetogênica? Não, não é isso. Mas é só uma estratégia aí que pode ser implantada. Vai depender da adesão do paciente. E o grande problema disso aí que a gente enxerga seria a limitação, né? De você colocar um tão baixo assim, a ponto de o paciente fazer cetose, né? Ele ter como base de energia dele não o carboidrato propriamente dito, que a grande maioria das dietas preconiza, né? Pensando em longo prazo, e que a nossa população acaba consumindo mais, né? Mas ele acaba utilizando a gordura como base e vai gerar os corpos cetônicos, né? E aí beta-hidroxibutirato, acetona, acetoacetato, e aí a energia base do nosso corpo vai ser a base desses três nutrientes, né? Então, só que para gerar isso, você precisa fazer com que o paciente coma pouco carboidrato. Então, o longo prazo que vai pegar nesse lado, né, parece. E a longo prazo é assim, essa conversão das gorduras em corpos cetônicos, para quem não sabe, não sei quem está nos assistindo, ela ocorre no fígado, e o fígado ele não é consumidor de corpos cetônicos. Então, quem é consumidor de corpos cetônicos são os músculos, é o coração, é o sistema nervoso. Então, se você lança na corrente sanguínea acetoacetato, beta-hidroxibutirato, são os músculos, tecido cardíaco, a maior parte vai ter que aproveitar. Então, se o indivíduo talvez não fizer um exercício, alguma coisa que demande um pouco de energia a mais, já vai impactar. Agora, você falou num ponto interessante, a acetona. Ela é bem tóxica aqui para o nosso organismo, né? E a gente, nutricionista, a gente não sabe lidar muito com isso, controlar o pool de acetona no sangue. Então, eu acho que é até cauteloso, não é uma coisa que dá para fazer sozinho, tem que ser um tratamento multidisciplinar aí para o médico estar auxiliando também. Com certeza. Acho que a continuidade e o acompanhamento dos dois lados é necessário, né? Não só, acho que nutricionista, médico, mas psicólogo, fisioterapeuta, entre outros, porque para trazer benefício para o paciente, para que ele consiga ter um processo, agora falando de emagrecimento, contínuo e consiga perder peso. Então, essa é uma estratégia nutricional que a gente utiliza em alguns casos, como você disse, acho que a indicação mais importante para ser feita quando a gente fala de dieta cetogênica são aqueles pacientes que vai ter epilepsia refratária, tem uma convulsão, não crise convulsiva, mas tem epilepsia diagnosticada e que ela não responde a um ou mais, né, na verdade, dois medicamentos que você vai utilizar em um consultório. Se esse paciente não responde, você tenta fazer uma dieta cetogênica, em alguns casos eles melhoram. Acredita-se que os corpos cetônicos vão estabilizar um pouco mais a membrana neuronal e isso vai acabar melhorando a resposta de epilepsia desse paciente. Então, tem alguns trabalhos demonstrando até 60% dos pacientes do estudo, né, que foi feito, eles demonstraram melhora. E 30% deles que fizeram uma restrição extrema chegaram até ter quase 90% de remissão, ou seja, 90% a menos de crise de epilepsia. Então, isso foi sensacional. E aí, só que o grande problema, que a gente volta a dizer, o grande problema dessa dieta é você conseguir restringir tanto por longo período, né? Você restringe muito o carboidrato. A base alimentar nossa, quando a gente fala de alimentação, muitas pessoas acham que é simples, é você falar, vou fazer a dieta, tá tudo certo, é fácil, tranquilo. Sim, por 1 ou 2 semanas, você até consegue fazer. Agora, vamos falar aí daqui 5, 10 anos. Você está conseguindo fazer cetogênica? Você está
fazendo isso continuamente, como é que tá a tua rotina? Como é que é a sua rotina? Então, acho que explicar isso para um paciente, né, é fundamental. É bem difícil, na verdade. Essa é a maior dificuldade que a gente encontra no consultório na hora de fazer a estratégia, de montar um plano alimentar, a adesão do paciente a esse tipo de dieta. Se submeter a esse tipo de dietas é muito difícil. Porque a cultura do brasileiro é comer um pão francês de manhã, é comer um arroz e feijão no almoço, e quando você tenta mudar esses alimentos, nesse tipo de dieta cetogênica, em que é necessário mudar, a gente não consegue. E ainda a gente acaba restringindo muito as calorias totais quando o objetivo é emagrecimento, para poder estimular em que esse paciente consiga queimar a gordura que ele já tem presente no corpo, porque a gente já tem bastante gorduras. E tenta estimular ele a consumir gorduras benéficas, porque a gordura saturada, os nossos triacilgliceróis, a gente já tem bastante, né? E aí que ele não consegue mesmo. A longo prazo é difícil funcionar. Então a gente acaba voltando naquele é sempre aquela questão, que a dieta, a melhor dieta é aquela que serve para você, é aquela que combina com o seu bolso, que combina com o seu gosto, é aquela que você consegue seguir de fato por um longo período. Eu acho que tem até uma pergunta aqui. É possível induzir cetose, mesmo incluindo esse tipo de alimentação na estratégia alimentar? E aí? Dá, não dá? Que tipo de alimento? Bom, é assim, quando a gente fala de consumir dietas de até 50 gramas de carboidrato por dia, não importa muito a qualidade do carboidrato que você vai ingerir, se ele é de alto ou baixo índice glicêmico. O que importa é você não ultrapassar essa quantidade por dia que o paciente deve obedecer, que ele deve ingerir. Então a gente pode distribuir entre café da manhã, almoço e janta, esses 50 gramas de carboidrato, ou talvez num horário em que ele tenha um gasto energético maior, para que ele não sinta muita tontura, muita dor de cabeça, se for no momento que ele vai fazer uma caminhada, algum tipo desse. E aí a alimentação principal mesmo vai ser das gorduras. E a gente tenta estimular o consumo de gorduras mono e poliinsaturadas, dos peixes, dos azeites, talvez numa farinha de amêndoas, tudo. Tem muito pouco, mas pode ajudar, contribuir para alguma coisa. Eu acho até importante ressaltar que vamos comparar um pouco essa dieta com uma dieta do Mediterrâneo, uma dieta DASH, que são as dietas mais preconizadas aí, né? Para nível de benefício cardiovascular, benefício de controle de diabetes, entre outras doenças. Você está ali preconizando algumas fontes de gorduras que são, entre aspas, gorduras boas. Mas você está pensando nisso para ter benefício para esse paciente. Só que também você tem que cuidar com a quantidade que você vai dar de gordura, né? Porque, querendo ou não, 1 grama de gordura tem um valor calórico alto, né? E aí você não pode também ultrapassar isso porque você está pensando num paciente obeso ou num outro paciente, que pode ser um paciente que tenha obesidade e tem uma síndrome epilética, né? Então é um paciente que vai se beneficiar dos dois lados. Então acho que tem que se cuidar bastante nisso, né? E quanto ao efeito colateral, principal que você falou, acho que os principais são esses mesmos, né? A questão de tontura, o mal-estar geral, principalmente nos primeiros dias, no processo de adaptação, aqueles primeiros dias depois de mudança de dieta, né? Isso vai acontecer. A halitose, você vai ver que vai ter, por conta da acetona, né? A acetona pode sair pelo pulmão. Qualquer um que mexeu com acetona aí sabe, sente o cheiro de acetona. Praticamente o mesmo metabolismo do nosso corpo vai gerar e vai fazer a halitose, vai sentir um odor fétido e característico de processo de cetose, né? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter e tem que explicar também, porque às vezes o paciente fala, eu tô comendo errado, tô fazendo alguma coisa que tá me dando um mau hálito. Não é isso, não é isso. É um ponto muito interessante, porque tem gente, até vários profissionais da área da saúde, que não sabem como que o organismo do ser humano queima gordura, né? Você acabou de falar, talvez não tenha percebido. A gente elimina a gordura expelindo gás carbônico pelo pulmão, né? E se for uma dieta aí cetogênica, né? Por isso que vai dar esse hálito, essa sensação, né, de sabor de acetona na boca. Mas realmente é uma dieta bem difícil de ser seguida, dificilmente os pacientes conseguem seguir por um período muito longo, a não ser que a pessoa seja muito determinada, que ela tenha muito autocontrole dela mesmo para conseguir
levar uma dieta dessa, porque Não é eu impossível, realmente né? não consigo. Deixar claro que não é impossível, mas Não, é não uma é. dieta muito restrita. E isso pode complicar um pouco a adesão do paciente e trazer o resultado não seja tão conforme aquele que esperado, né? Aquela forma que você queira que o paciente consiga atingir até rapidamente. E acho que vale ressaltar a questão de perda de peso rápida nesse tipo de dieta não é relacionada ao tipo da dieta que você está fazendo, basicamente, não é porque você está fazendo uma cetogênica, que você deu o nome de cetogênica para aquilo ali, que ele está emagrecendo por causa da dieta, né? Ele vai estar emagrecendo entre inúmeros motivos, mas principalmente por conta do estoque de glicogênio que você vai acabar utilizando Sim. inicialmente, que fica no músculo, e isso vai acabar perdendo água junto, né? Além do glicogênio, e acaba o paciente perdendo peso nas primeiras semanas, principalmente dessa mudança de dieta, né? Esse é o maior objetivo dessas dietas que reduzem carboidrato, né, Gui? Você tem uma redução do glicogênio hepático, do glicogênio muscular, e aí se a pessoa é diabética e faz uso de metformina, pode ser um coadjuvante, pode ajudar aí na resposta do medicamento. E o pessoal está Sensacional. perguntando da dieta low carb, já está antecipando. Já vi ali, já falei, vamos puxar para o low carb, conversar um pouco sobre. É, eu, a princípio, acredito que a low carb é uma dieta que não está em moda, mas ela entrou aí, na verdade foi puxada, né, novamente aí uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos, e ela já existe há muito tempo, já está aí faz anos que a gente sabe na literatura científica, mas o pessoal começou a buscar um pouquinho mais de informação na internet, entre outros. A rede social acabou trazendo um pouco mais de dúvidas em geral sobre esse assunto, né? E eu queria saber de você também, se quiser também, tanto faz, a questão de definição de low carb. Existe alguma? Não tem? Como é que funciona? Existe. É até engraçado que você falou que existe já há um tempo, né? Porque toda área tem alguma coisa assim semelhante, né? Então, na área da saúde, para nutrição, medicina, sempre existiu dieta com baixa concentração de carboidrato, desde a época dos nossos ancestrais. E nunca ninguém levou muito fé, né? Ninguém queria fazer dieta com baixo carboidrato, o nome nem chama muita atenção. Mas aí foram e deram o nome, né? Low Carb Diet. Ai, nossa, agora todo mundo quer fazer. Todo mundo quer ir atrás Veio lá para de saber fora, o veio lá que de é, fora. né? Mas tem referência sim. Então, é uma dieta que normalmente pega de 10 a 20% a parte mais severa assim, de carboidrato, prescrição de carboidratos. Varia em torno de, no máximo, 50 gramas de carboidratos por dia. Mas ela foi sofrendo algumas modificações. Então, nós temos aí essa dieta low carb como ela, uma questão mais moderada, uma prescrição mais moderada de carboidrato, onde a gente consegue prescrever até 130 gramas de carboidrato por dia para os pacientes. E está sendo muito bem empregada. Tem pacientes ainda que não têm uma diabetes instalada, mas eles já têm uma má tolerância da glicose, eles já apresentam uma insulina um pouco mais elevada, e a gente tenta adequar esse tipo de alimentação para o paciente. Só que sempre a gente cai naquela questão na hora do planejamento alimentar, porque é muito difícil. O que eu mais gostaria de fazer é que todos os meus pacientes comessem os tubérculos, dessem preferência para os legumes, para os vegetais. Então a gente vai estimulando, às vezes tenta mudar o café da manhã, e passa alguns 15 dias, tenta mudar o almoço, mostrar para ele que existem outras opções. Mas às vezes é muito difícil. Então eu gosto muito de comparar também os alimentos. Às vezes você pega o arroz branco, o arroz integral, então você pega a tabela de composição do alimento da professora Sônia Tucunduva, você vai ver que a diferença de fibra de um alimento para outro é 1 grama, que a de proteína também varia de 1 grama. Então, não necessariamente, às vezes a pessoa tem que comer o arroz integral. Pode ser o branco, vai determinar a quantidade, e aí você vai ter proteínas ou verduras nas refeições, fibras para poder adequar. Mas a gente adequa muito essa dieta para diabetes. Tem estudos que mostram que você tem uma redução muito boa da hemoglobina glicada e da glicemia em jejum e você consegue mudar os marcadores, baixar LDL colesterol, baixar o colesterol total. Acho que tem uma pergunta aqui. Quando se fala em low carb, se inclui carboidratos de baixa absorção, baixo índice glicêmico? E aí? Então, Baixo índice glicêmico ou carga glicêmica?
Na verdade, a gente sempre mantém o nível de prescrição. Se vai ser uma quantidade mais severa, menos de 50 gramas ou 130 gramas. Não importa muito o índice glicêmico do alimento isolado. Então você pega uma melancia, ela tem um índice glicêmico alto, mas quando a gente parte para a quantidade de carboidrato que tem nela, ela tem menos de 7 gramas de carboidrato em 100 gramas de melancia. E Então quando o que você importa é associa também, né? isso. Então, o que importa é a carga glicêmica da refeição. Por quê? Tem um estudo muito legal. Ele pega 3 indivíduos diabéticos e um recebeu apenas o carboidrato isolado. Um indivíduo desse ele comeu apenas o arroz e ele teve uma resposta glicêmica muito alta e a glicemia dele se manteve alta pelo decorrer do dia. O segundo diabético ele comeu tudo junto, o arroz, o feijão, um filé de frango e a salada de alface. A glicemia dele ele teve um aumento moderado e se manteve moderado no decorrer do dia. E o terceiro diabético, ele comeu a proteína, então ele comeu primeiro o frango e esperou 10 minutos e depois ele comeu a salada e o arroz e feijão. Ele teve um leve aumento apenas na glicemia e a glicemia se manteve baixa pelo resto do dia. Então, é isso que a gente costuma aplicar para trollar o índice glicêmico da refeição inteira e não daquele alimento. A gente sabe através disso que a proteína ela estimula a produção ali no intestino daquele hormônio conhecido como GLP-1, é o hormônio semelhante, é o peptídeo semelhante ao glucagon, e ele tem um efeito semelhante à metformina. Ele aumenta a absorção de glicose pelas células, porque ele estimula uma maior produção de insulina, ele inibe a produção de glicose hepática e o mais importante, ele atinge os centros hipotalâmicos, nossa região aqui no cérebro, pessoal, para quem não conhece, e o cérebro ele dispara proteínas sinalizadoras que dão saciedade. E isso ajuda tanto na dieta, se o paciente está querendo perder peso, para regular os feixes de saciedade dele, e até nessa questão da glicemia para pacientes diabéticos. Então, a dieta qualitativa, ela funciona muito no plano alimentar, porque a gente consegue introduzir para o paciente novos alimentos para que eles conheçam. Então, no café da manhã, às vezes, trocar o pão pelo ovo. Ah, o pão é ruim? Não, não é ruim. É que quando você compara um com o outro, dependendo da quantidade, das calorias semelhantes, o ovo tem muitos mais nutrientes, né? E através dessa dieta a gente fraciona a proteína do dia. Uma carga de manhã, uma carga no almoço, uma carga à noite para que tenha esses benefícios. Sensacional. É isso aí. Acho que você resumiu bem a parte da indicação, principalmente. Tem uma boa resposta hoje para pacientes diabéticos, né? Eles têm uma ótima resposta a uma dieta low carb aí, e que fazer low carb em si não traz tanta restrição quanto uma dieta cetogênica, comparando um com o outro. São coisas um pouco diferentes, né? A gente tem que levar em consideração também. Mas o processo de restrição, talvez hoje ele se encaixa um pouco melhor para um paciente diabético. Você não vai ter que segurar ele tanto, não vai ter que falar para ele, ó, não coma, sei lá, tudo que você está pensando aí de carboidrato, não coma nada disso. Você pode consumir, você tem uma quantidade prescrita, você vai adequar a forma que você vai comer, porque as pessoas se ligam muito a índice glicêmico, que a tapioca, inclusive, veio para isso, né? Mas isso é outro assunto para outra hora. Mas ela entrou na moda, né? Falando em moda, ela entrou em conta disso. E Sim. você tem que mostrar para ele que a forma de você consumir o alimento por si só, além do fator de saciedade, você vai ter um controle a longo prazo de exames laboratorial, de alteração de LDL, alteração de hemoglobina glicosilada, alteração de glicemia, muito melhor. E faz acho que 2 anos ou 1 ano, se eu não me engano, que a ADA, que é a Associação Americana, ela recomendou numa diretriz, que isso nunca tinha acontecido, que você pode sim estabelecer uma dieta low carb. Ele não fala hoje em dieta very low carb, não vai colocar uma dieta muito restrita, mas ele mostra que tem um benefício para paciente diabético. Então, ele fala assim, olha, você pode utilizar se você quiser, você tem que entrar num acordo com o seu paciente e você tem benefício para isso. E o benefício é o quê? Benefício cardiovascular, benefício de vida. Você tem uma longevidade, você tem uma qualidade de vida com menos complicação, menos doença. Então, é isso que a gente procura, né? O que a gente quer fazer é ter mais qualidade de vida, você ter mais disposição, você ter tudo melhor com menos doença. Então, acho que todo mundo procura isso, busca isso, e isso que é o mais importante para o longo prazo, né? E a forma de você expor uma dieta de baixo carboidrato
o teu paciente, falar para ele, olha, você pode comer arroz, você pode comer batata se você gostar, você pode comer pão se você gostar. Só que você não vai comer excessivamente, você não vai comer 2 fatias, como você tá, sei lá, 2 pães francês, você não vai comer nada disso, você vai controlar a quantidade que você tem que fazer e associar isso com uma fonte de proteína, você vai associar isso com vegetais, e acho que é um ponto importante da dieta, né? Porque as pessoas pensam em low carb, pensam, vou comer carne com, sei lá, com brócolis, só isso, né? Basicamente, ou frango com brócolis. Mas acho que tem que pensar no fato de não é a base da alimentação low carb não é proteína. A base da alimentação são vegetais folhosos. São alimentos que vão te trazer, além da saciedade, né, uma concentração baixa de consumo ali. Se você quiser aumentar o valor proteico, não tem problema. Desde que não tenha contraindicação, né? Vale ressaltar isso. Então, isso aí, teu nutricionista vai acertar com você e tem que ser bem conduzido para que não tenha nenhum problema, porque pensando em... Você também não pode ofertar muito pouca proteína para um paciente e ele vai começar a perder massa muscular. Tá emagrecendo? Tá, mas tá perdendo massa muscular? Não é isso que a gente quer. A gente quer ter massa muscular. A gente quer conseguir levantar de uma cadeira tranquilamente, sem nenhum problema, sem cair no chão, sem ter nenhum problema. Então, com certeza. Olha, tem alguns nutricionistas aí me assistindo a nós, né? Eu gostaria até que você desse um pouco de informação a mais para eles na hora do planejamento, porque eu penso assim, não faça metas que o seu paciente não vai conseguir cumprir. Então, às vezes, o cara ele come um pão de manhã, um pão francês, e às vezes é muito difícil dele largar desse pão. Ou, às vezes, no almoço ele não consegue partir para comer uma batata inglesa ou uma batata doce. E dá sim para adequar. Mesmo o paciente diabético, ele consumiu o pão francês. Você consumir um pão integral com margarina é muito pior do que comer um pão francês com ovo. Então, às vezes, a mudança dos nutrientes é importante. E o que a gente vê, e o que é difícil consertar, respondendo a pergunta que estava ali, slow, low carb, né? A gente vê que vários pacientes têm um estado da microbiota intestinal diferente. Então, se você der para 3 pacientes um pão francês, os 3 comerem no mesmo momento, a resposta glicêmica deles vai ser diferente. Então, é um tratamento bem individualizado mesmo. Às vezes, a gente não consegue prever a resposta dele a curto prazo. Então, às vezes, eu dou receituária para ele, faço o plano alimentar, peço retorno em 30 dias, aí chegar lá eu tenho que pedir exames para ele, até ele trazer, para eu verificar, aí eu vou estar monitorando, vou estar tentando mudar a conduta. Então, é difícil acertar, assim. Agora, quando a gente tem um profissional mais perto, tem um contato no médico, liga para ele e fala, tô mudando, tô fazendo tal coisa, né? Para ele ficar esperto. Às vezes você aumenta a proteína do paciente, aí o TSH dele aumenta também, o médico vai falar, opa, o que é isso aqui, né? O que aconteceu? Tem que acompanhar, o acompanhamento é fundamental e a rotina alimentar do paciente tem que ser levada em consideração. Esse é um ponto importantíssimo, a gente tem que levar. Não adianta você chegar para uma pessoa por exemplo, eu trabalho muito com medicina e estilo de vida e estou cada vez mais a fundo nessa forma de medicina. E não adianta você chegar para um paciente, conversar com ele e falar assim, nutricionalmente, olha, você tem que parar de comer pão. Essa pessoa está comendo pão há 50 anos. Por que você vai parar de comer pão para ele? Qual que é a diferença de ele comer pão de manhã e, sei lá, deixar de comer arroz na hora do almoço? Por que você não falou para ele, para de comer arroz na hora do almoço? Você não precisa falar, você pode adequar. E o cara ama pão, a vida dele foi pão, ele lembra da avó dele por causa do pão. Não precisa. Nossa. Você consegue adequar o fator alimentar. Então, tem muito mais. É claro, tem muito mais que alimentação, mas você consegue fazer uma nutrição adequada no paciente baseado no que ele está comendo. Mas, claro, aí entra. Por isso que eu falo que é multidisciplinar. A psicologia tem que estar junto. Por quê? Porque ela vai ter que entender por que esse paciente não está querendo mudar, o que fase que ele está. Ele está querendo mudar, não está? Como é que está a aceitação alimentar dele? Como é que ele está à disposição para ele poder fazer isso? Então, a gente tem que cuidar muito. Acho que a nutrição comportamental, que é uma aula também que interessa muito e vale a pena ler sobre isso, porque não adianta nada. A caneta aceita tudo. A medicina que tem, a medicina tradicional hoje aceita tudo. Você pode prescrever o que você quiser. Você dá para o paciente vai para casa e toma. Ele não sabe nem o que está fazendo. Então, quando ele começa a entender o que está fazendo e como está se passando, eu acho que melhora, tem melhor resultado e a gente consegue levar isso para o longo prazo. E isso que importa, é você conseguir conduzir esse paciente e aceitar uma estratégia. Às vezes, por exemplo, você está fazendo uma estratégia ótima. E às vezes trava, não tem o que fazer. Travou naquilo ali. O que você vai fazer? Vamos tentar mudar a estratégia, vamos trabalhar com outra estratégia. E aí o trabalho em conjunto tem um bom resultado.
A gente liga, conversa, vai discutindo, vê o que é melhor para esse paciente, busca na literatura novidade, vê alguma coisa que a gente deixou passar e a gente trabalha para esse paciente. Eu acho que é fundamental ter essa abordagem, ter essa proximidade. Para quê? Não é para mim, não é para você, é para o paciente, para ele ter resultado, para ele ter um bom trabalho e consiga ter melhor qualidade de vida. Esse é o principal. A finalidade, o objetivo é sempre o paciente, né? É como você falou, um alimento sempre representa uma história para aquele paciente. E quando você tira esse alimento dele, você tem que estar preparado para reeditar a história dele. Porque se ele vai na casa da avó comer pão todos os dias e você tira o pão dele, pode ser que ele não vá mais na casa da avó dele e fique um bom tempo sem vê-la. Então a gente tem que estar preparado para todas essas circunstâncias. E o acompanhamento, às vezes, com o psicólogo é fundamental, porque hoje, infelizmente, a psiquiatria está bem saturada. Então, você chega no consultório do médico, você fica 10 minutos lá e já está te encaminhando. Já psicólogo, medicação para você voltar, porque já tem aquele monte de pacientes para entrar. Então, tem uma psiquiatra que entrou aqui, que é a Alessandra Nunes, ela é muito boa. Ela trabalha bem na parte de cuidado com o paciente também. Então, tem todo esse cuidado que a gente tem acompanhamento. Não é só porque está numa área que é geralmente prescritiva, que você só vai prescrever medicação, que você não consegue trabalhar. Então, o acompanhamento nutricional, o acompanhamento em conjunto de todo mundo é fundamental. E isso traz perda de peso, traz ganho de massa muscular, traz bastante resultado e é isso que importa. A gente ter resultado baseado na dieta desse paciente, baseado na história de vida desse paciente, baseado no que a gente consegue trazer de melhor e adequando. Não tem, em resumo, né? Não tem uma dieta perfeita, não existe isso. Infelizmente, tem dietas de recomendação a nível mundial para populações específicas. Não tem como eu trazer uma dieta, por exemplo, sem estudo no Brasil e pegar uma dieta da Itália que funcionou lá, trazer uma dieta e falar para o Brasil, brasileiro, vai funcionar. Pode ser que seja uma cidade costeira. Aí você está falando para um cara que mora no meio do Mato Grosso. Talvez não funcione essa tua aplicabilidade. Então, você tem que levar em consideração isso, tem que cuidar disso e tem que acertar com o seu paciente, individualizar com o seu paciente a melhor dieta para ele, né? Não é para ninguém mais, é só para ele. Muito bom. Mesmo porque na nossa área nós não temos um nível A de evidências, né? Então, por mais em que você tenha a dieta low carb, nós já vimos, tem meta-análise gigantesca, a gente já sabe que ela é boa para diabetes, que ela protege o coração, quando bem estruturada, para não causar aí nenhuma arritmia, né? Claro, né? Quando bem feita. Cuidar com as medicações utilizadas, mas às vezes, mas às vezes quando você vai tentar aplicar no paciente, ele não consegue seguir. Então, realmente, a individualidade biológica é muito importante. Você saber adequar no estilo de vida do paciente com os alimentos que ele já come. Às vezes ele nem sabe que ele poderia comer ovos com pão ou ovo de manhã, ou queijo com ovos no café da manhã e no almoço. Às vezes você ensina, o cara já fala para comer frango com batata doce, ele acha que ele tem que comer filé de frango grelhado com a batata doce cozida. Mas pode fazer um escondidinho, pode fazer o frango cozido com a batata doce. Você põe a batata doce no forno, deixa ela dar uma dourada, vai ficar com sabor, muito bom. Então a gente tem umas estratégias para poder tentar estimular o paciente a mudar um pouco. Aproveitando esse gancho, Gui, queria que você falasse um pouco sobre a dieta mediterrânea para a gente. É uma dieta que é preconizada, né, pela Sociedade de Cardiologia, tanto europeia quanto americana. Ela tem benefício cardiovascular. O que isso representa? Representa que pacientes que fazem esse tipo de estratégia nutricional, essa dieta como base, oleaginosas, vai utilizar azeite, utilizar bastante vegetal, né, que a gente falou, peixe em moderada quantidade, fontes proteicas em moderada quantidade, redução de consumo de carne vermelha, entre outros fatores, vai trazer um pouco de benefício a longo prazo para esse paciente ter menos doença cardiovascular. Então, isso e também está relacionado com perda de peso. Na verdade, não é perda de peso, é controle de peso. Então, tem estudos bem definidos que, no longo prazo, isso mais de 5 anos, o paciente consegue seguir sem grandes restrições, consegue ter um peso adequado e consegue manter isso na rotina dele, sem precisar fazer nenhuma grande adaptação, né? Então, essa é a grande sacada da dieta do Mediterrâneo. E tem um ponto importante, a dieta do Mediterrâneo, ela preconiza
a bebida alcoólica, né? Que algumas, a grande maioria não preconiza. Então, ela introduz um item, claro que não é em grande quantidade, tem a quantidade ideal para cada paciente, mas é rotina, infelizmente. A rotina da nossa sociedade ocidental consome álcool. Agora você tem que tentar introduzir isso de uma forma que seja mais benéfico para ele, tentar trazer o mínimo de dano, né? Porque você falar para um paciente, para de beber, para de comer tal coisa, como a gente estava conversando aqui 30 minutos e que é muito difícil você conseguir fazer isso. Então, tentar trazer o benefício, mostrar para ele, olha, se você consumir, tem algo que vai te trazer um pouco melhor, vai ser um pouco melhor para você, que tal trocar? Que tal fazer essa mudança? Vamos tentar adequar? Acho que às vezes funciona, né? Então, a Mediterrânea vem há anos já trazendo benefício e cada vez mais demonstrando resultado. Eu gosto muito da dieta mediterrânea, apesar de também ser uma dieta assim difícil de você conseguir a longo prazo sem dar nenhuma escapada. Você consumir alimentos em que tem uma densidade calórica menor, que no máximo de moderado índice glicêmico, e ficar por muito tempo sem conseguir comer um arroz, um macarrão, um pão, isso é realmente muito difícil. Você pode conseguir até manter a dieta mediterrânea de segunda a sexta-feira, mas às vezes no final de semana você vai encontrar uma pessoa, talvez você modifique um pouco os seus hábitos. Isso não é ruim, não estou falando Não, que de é forma ruim, alguma. mas você acaba quebrando um pouco essa rotina. Com relação ao álcool, né? Realmente, o álcool, na verdade, ele é socializante, né? Socializante. Então, as pessoas, elas se encontram para conversar, para bater papo, para tomar determinada bebida alcoólica. E alguns artigos, alguns até médicos orientam até o consumo de vinho, mas a verdade é que, assim, o princípio ativo, o composto bioativo do vinho, que é o resveratrol, no vinho ele está em uma concentração muito baixa num cálice de vinho para ele poder fazer bem para o coração do paciente. O paciente vai ter que tomar uns 3 litros de vinho para ter uma concentração de resveratrol legal para poder fazer bem ao coração. É o risco-benefício, né? Mas a gente nem pode falar isso para o paciente, porque senão você está incentivando ele a usar o álcool. Mas doses baixas de álcool ela já ajuda a controlar a glicemia, já melhora a sua pressão arterial, já deixa você mais relaxado. Mas nem todo mundo está preparado para Para ter ser essa orientado conversa. dessa forma. Mas vai sair hoje da live, ô, nutricionista lá pode beber, pronto. Não. Mas é É isso bem aí. Eu acho assim. que o resumo de tudo é ter existe dieta da moda, sempre vai existir, todo ano vai ter uma dieta da moda. Não sabemos o que vem no ano que vem, né? Mas logo, logo surge alguma coisa. E só que a gente tem que só lembrar que o moderado é a palavra-chave. Você pode fazer dieta em casa? Você pode comer, você pode ser, entre aspas, o seu nutricionista. Você pode tentar ser. Você não vai conseguir, você não vai saber qual a quantidade adequada, qual a forma adequada. Talvez, se você estudar um pouco mais a nutrição, você vai ter um pouco de conhecimento, mas você não está entendendo perfeitamente como fazer essa prescrição dietética. Então, esse controle alimentar vale ser levado em conta e tem que ser com o nutricionista. Então, gostei da pergunta ali da dose. Você sabe que a dose de álcool recomendada para as pessoas é um pouco assim subjetivo, porque o estudo só avalia pessoas saudáveis. Sim. Então, estima-se que para a mulher, 20 gramas de álcool, o fígado dela conseguiria depurar de uma velocidade assim, normal, sem que ela tivesse grandes alterações, grandes transtornos. E para o homem, os estudos mostram que até 30 gramas de álcool por dia, nessa quantidade por dia, o fígado consegue depurar. A questão é, se você pega um paciente que ele tem a predisposição a ter câncer, ele ainda não tem, uma lata de cerveja para uma pessoa saudável pode não dar nada, mas para ele já pode ajudar a desenvolver. Então, a gente nunca sabe, né? O DNA, o gene do nosso paciente, como que vai ser. Essa questão de recomendação de dose, ela é um pouco complicado quando a gente não conhece bem o paciente. Ó, pode começar, Gui, essa é para você, ó. O que você acha do jejum intermitente? Cara, é uma estratégia nutricional, não é uma dieta. Você fazer janela de alimentação controlada para você ter um pequeno... Você vai ficar bastante tempo sem comer, né? Basicamente isso. E vai ter um pequeno período do dia que você vai ter autorizado a comer. Então, você é ótimo para quem gosta de fazer, né? Quem quer fazer, mas tem que ter uma indicação e tem que ter um controle sobre isso. E tem que ter o cuidado do que você vai comer.
O nutricionista é importante também nisso. Ele precisa disso. Não adianta você parar de comer e falar, vou comer um X-Bacon e vou tomar uma Coca-Cola e tá tudo resolvido. Não, macro e micronutrientes são um pouco diferentes, precisa ser cuidado. Tá? Então, vale a pena levar em consideração, vale a pena procurar um nutricionista, mesmo se você for fazer isso aí. Nutricionista não as pessoas acham que é caro procurar médico, acham que é caro procurar nutricionista. Não é caro, é um investimento para a tua saúde. Da mesma forma que você troca de celular, que você investe no seu celular, invista em você, no seu corpo, no jeito que você vive. É a melhor forma que você pode cuidar disso. Então, para fazer jejum intermitente, é basicamente uma estratégia nutricional excelente para quem quer e para quem acha que vai funcionar. Tem gente que tem compulsão alimentar pós-jejum e não se encaixa bem. Eu sou uma delas, não me enquadrei muito bem. E tem gente que fala que jejum não causa compulsão, né? Não, tem gente que trabalha muito bem com ela, né? Então, funciona porque você tem restrição calórica, mas não é nada mais, nada menos que isso. Então, não é nada mirabolante, não é nada de criação, não é uma invenção maravilhosa, mas é uma estratégia nutricional que se encaixa bem em alguns aspectos e que pode ser utilizada. Eu acho que não é um modelo de prescrição em que eu gosto de fazer. Eu não gosto de orientar as pessoas a fazer jejum intermitente, mas às vezes as pessoas já te procuram no consultório e falam, você é nutri que faz jejum? Pode ser, né? Pode fazer tudo. É uma estratégia segura para ser feito para algumas pessoas, né? Porque às vezes você pede um exame do metabolismo da glicose do paciente, a insulina dele é 2, 3, o cara tem uma tolerância da glicose incrível, não dá para fazer jejum nele, ele vai passar fome. Então, não é bem que se encaixa assim para todo mundo, mas funciona assim para perda de peso. Tem uns efeitos colaterais gritantes quando mal executadas, porque a pessoa pode desidratar, ela pode ter carência de vitaminas, ela pode ter uma anemia. Então, sempre quando eu vou prescrever, eu já prescrevo vitaminas junto, procuro dar hidratação além da água, de outras formas, para que a pessoa possa tentar controlar essas alterações em que ocorre dela. Agora, intervalos à noite, noturnos, de 12 assim, 10 horas, se encaixa bem em outras estratégias, até mesmo para diabetes, porque quando você faz jejum, a insulina baixa. Então, às vezes eu oriento, o paciente coloca o jantar dele um pouco mais cedo, porque ele vai dormir, depois ele não vai atrasar o café da manhã dele, ele vai tomar o café no mesmo horário, ele acaba fazendo umas 12 horas de jejum, e isso acaba ajudando ele também. Então, uma estratégia que acaba... E cabe no decorrer do dia, né? Nem todo mundo tem que comer de 3 em 3 horas. A gente toma o café da manhã 7 horas, vai almoçar 2, 3 horas, dá para fazer também. Adequado ao estilo de vida da pessoa, é tranquilo. Tiagão. Gui, teve uma pergunta um pouco mais para cima, de dieta vegetariana, não sei se você consegue visualizar, hein? Então, eu ia falar para você, vamos fazer uma live semana que vem sobre isso aqui, porque é um assunto para se falar de muita coisa. Eu acho um tema sensacional. É um tema que dá pra gente conversar muita coisa sobre isso. Dá pra falar sobre jejum intermitente associado com dieta vegetariana, se precisar. Dá pra fazer muita coisa. Eu acho que é um tema que é interessantíssimo. Obrigado pela pergunta, já agradecendo. Porque se você estiver disposto, já combina aqui já. Não, a gente combina a próxima. Pode ser daqui. Então, vamos ver o melhor horário, vamos ver a situação. Mas eu acho que é um assunto que dá pra conversar tranquilamente e sensacional. Legal. Gui, valeu aí pela atenção, valeu a brincadeira aí. Obrigado, pessoal, pela presença aí de vocês. Obrigado a todo mundo. E vamos tentar cada vez mais discutir. Valeu. Um abraço. Obrigado.